Superposição. O princípio da superposição é usado em circuitos com duas ou mais fontes independentes. Esse princípio é baseado na propriedade de linearidade e, portanto, se aplica a circuitos lineares. Circuitos resistivos com fontes de tensão ou corrente independentes, como é o nosso caso aqui, são circuitos lineares. Sendo assim, a resposta desse tipo de circuito pode ser obtida a partir da resposta individual a cada uma das fontes independentes, quando estas atuam de forma isolada. Na superposição, o circuito é analisado tantas vezes quanto for o número de fontes independentes. Por exemplo, se tivermos 10 fontes independentes, analisaremos o circuito 10 vezes, 20 vezes. Isso nos dá a ideia de muito trabalho, mas na verdade a utilização do princípio de superposição pode ajudar a reduzir a complexidade do circuito e facilitar a solução. Cada circuito secundário é mais simples que o original, facilitando o cálculo. E como que usamos esse princípio da superposição para resolver um circuito? No caso do nosso circuito aqui, nós queremos resolver ele para achar a tensão em cima do resistor R2. Como que fazemos isso? Então, eu vou colocar aqui do lado direito do vídeo um algoritmo que irá nos auxiliar a encontrar a solução para esse circuito e para qualquer outro circuito. Aqui está o nosso algoritmo, nós vamos seguir ele passo a passo para resolver esse circuito. Bom, no passo 1, nós enumere as fontes independentes do circuito. Temos duas fontes, vamos dizer que essa aqui é a nossa fonte número 1 e essa é a nossa fonte número 2. Desligue todas as fontes independentes. Então, aqui nós desligamos todas as fontes independentes e vamos lembrar que quando nós temos fonte de tensão, nós substituímos a fonte por um curto-circuito, que é o que vemos aqui. Nós tínhamos a fonte de tensão de 75 volts e agora temos um curto-circuito. E para as fontes de corrente, no caso da nossa fonte número 2 aqui, nós substituímos por um circuito aberto. Fonte de corrente, circuito aberto, fonte de tensão, curto-circuito. Então, vamos lá, nós já completamos o passo 2. Vamos para o passo 3. Ligue uma das fontes. Então, nós vamos seguir em ordem. Nós vamos ligar primeiro a fonte 1, resolver o circuito e depois a fonte 2. Se tivéssemos mais fontes independentes, faríamos 1, 2, 3, até o número de fontes que tivermos. Então, aqui nós temos de volta a nossa fonte de tensão de 75 volts, a nossa fonte número 1. A número 2 ainda não está desligada e o nosso circuito agora ficou mais simples. Porque aqui nós temos apenas fios, eles não estão conectando nada. Não tem nada ligado a eles aqui nessa outra ponta. Então, eu não preciso considerar essa parte do meu circuito. Nem essa, nem essa. Meu circuito, na verdade, é só essa parte aqui agora. Ficou mais fácil de resolver. E para resolver esse circuito, eu posso usar análise nodal, análise de malhas, substituição de fontes, o que vocês acharem melhor e mais fácil para resolver. Como o que nós estamos procurando é a tensão em cima do resistor R2, que é o caso aqui, voltamos para o nosso circuito original. Esse é o circuito original, deixa eu colocar aqui para a gente estar sempre lembrando. Então, nós estamos procurando essa tensão. Eu vou usar a análise nodal, porque a análise nodal nos dá o valor da tensão no nó diretamente. Então, quando eu uso a análise nodal, passar aqui para outra cor, colocar preto. E aqui eu vou chamar de nó A, nó B e nó C. Eu tenho 1, 2, 3 nós nesse circuito. Esse quarto nó aqui embaixo, porque esse daqui, esse e esse são os mesmos. Eu vou usar, é um único nó, na verdade, né? Parece que são 3, mas é apenas um nó. Ele é meu nó de referência, porque ele tem o maior número de conexões, ele tem fonte ligada a ele, então ele é meu nó de referência. E o que eu vou medir, as tensões que eu vou medir, é com relação a esse nó de referência. Então, minha tensão no nó A, ele vai ser com relação ao nó de referência, o nó B é a mesma coisa e o C.
E a tensão que eu quero saber, deixa eu colocar aqui, né, que eu estou procurando, é em cima do resistor R2, só que tem uma coisa, agora meu circuito é outro, eu mudei ele, não é mais meu circuito original. Então, para mim lembrar que esse não é o meu circuito original, e eu estou calculando a tensão em cima do resistor R2 com relação à fonte número 1, que é de 75 volts, eu vou colocar V1. Então, essa tensão não é a tensão final, não é a tensão em cima do resistor R2 quando o circuito é original, é parte dela. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular essa tensão e vou chamar ela de V1. Quando eu calcular a tensão em cima do R2 com relação à fonte 2, eu dou outro nome, vou chamar de V2. Mas primeiro vamos nos ater só esse pedaço aqui. Então, nós temos uma única fonte ativa, que é a fonte número 1. Ela é uma fonte de tensão de 75 volts. Nós estamos calculando a tensão em cima do resistor R2 e nós chamamos essa tensão de V1. Então, eu olho aqui, V1 em cima do R2. A minha tensão no nó VB é igual à minha tensão V1. Então, uma vez que eu achar o meu VB, né, eu também tenho o valor da minha tensão no V1. Então, quando eu usar a análise nodal, quando eu conseguir o resultado da minha tensão no nó B, eu já achei o valor da tensão em cima do resistor R2 neste circuito. Eu vou colocar as matrizes aqui, as 3 matrizes. Se vocês têm alguma dúvida de como fazer isso, por favor, voltem nos vídeos anteriores. Eu tenho o vídeo da análise nodal, caso 1, 2, 3, e aí vocês vão entender como as matrizes são montadas. Aqui eu já vou colocar as matrizes diretamente. Então, aqui nós temos as 3 matrizes. A primeira matriz, como é análise nodal, é a matriz das condutâncias elétricas. A segunda é a matriz da tensão nos nós. E a terceira, depois do sinal de igual aqui, é a matriz das fontes. Então, uma vez que eu tenho essas matrizes montadas aqui, eu faço a multiplicação delas. Eu posso fazer à mão ou usar um software que faça uma multiplicação de matrizes. Eu usei o software e o resultado é a tensão no nó A, 75 volts, como nós já sabíamos. Tensão no nó B, 50 volts. E tensão no nó C, 30 volts. Qual que é a tensão que eu estou procurando, né? A gente já viu que a tensão no nó B e a tensão em cima do resistor R2, que eu chamei de V1, são a mesma. Então, a tensão que eu estou procurando é essa aqui, que o resultado foi 50 volts. Vamos colocar aqui, então, V1 igual 50 volts. Pronto, vamos voltar ao nosso algoritmo. Nós já calculamos, passo 4, agora passo 5, desligue a fonte ativa. Então, nós tínhamos a única fonte ativa, que é a fonte número 1, está pedindo para desligar a fonte ativa. Passo 6, repita os passos de 3 a 5 para cada fonte independente. Então, nós só temos 2 fontes independentes, nós já fizemos a análise para a fonte número 1, agora nós vamos desligá-la e ligar a fonte 2. Então, o nosso circuito vai ficar dessa forma. Aqui nós temos, então, a nossa fonte independente número 2, ela está ligada. Nós desligamos a fonte independente número 1, que era a fonte de tensão de 75 volts. Nós a substituímos por um curto-circuito, como já foi falado anteriormente. E agora o nosso circuito é esse. Esse é o circuito que nós vamos analisar agora, quando temos só uma fonte independente ligada. E nós estamos procurando a mesma coisa. Qual que é o valor da tensão em cima do resistor R2? E como esse valor que eu vou achar agora, que eu vou calcular, ele será calculado em relação à fonte 2, eu vou chamar ele de V2. Aquele outro valor que eu calculei era com relação à fonte 1. Eu chamei de V1, para não confundir. Então, vamos lá, vamos calcular essa tensão. Vocês podem usar análise nodal, análise de malhas, como eu já tinha falado, a transformação de fontes, aquilo que vocês acharem melhor. Eu vou usar análise nodal novamente, porque eu estou procurando a tensão em cima do resistor R2. E aqui, a hora que eu achar o valor da tensão nesse nó aqui, eu terei a tensão em cima do resistor R2. Isso ficará bem simples para nós. Então, vamos lá. Vamos ver quantos nós temos no circuito.
Nós temos esse aqui, que eu vou chamar de nó A. Nós temos esse outro aqui, nó B. Aí nós temos esse aqui embaixo, esse outro, esse aqui, que é o mesmo. E nós estamos vendo que esse são todos os mesmos nós. Tem mais algum? Não, não tem nem mais um nó. Então, esses daqui, esse ponto, esse e esse, serão meus nós. São um único nó e será o meu nó de referência. Então, na verdade, nesse circuito só tenho dois nós para analisar, A e B. Vou montar as matrizes e vamos calcular a tensão no nó A, que é igual, a tensão no nó A é igual à tensão 2, que é a tensão no resistor 2 aqui. Então, essas são as três matrizes. Essa daqui é a matriz das condutâncias, a matriz das tensões nos nós e a matriz das fontes. E quando eu coloco esses valores no software, que é o FreeMat, que eu uso para calcular, eu obtenho uma outra matriz, né, de 2 linhas por uma coluna, e o valor é menos 12 e menos 36. Esse menos 12 se refere à tensão no nó A e esse menos 36 à tensão no nó B. Então, como o meu VA é igual a V2 e é o V2 que eu estou procurando, né, é menos 12 volts o valor, que foi o que eu encontrei aqui. Então, vamos colocar aqui V2 menos 12 volts. Pronto, eu achei a resposta do circuito e aqui a gente olha aqui no passo 7. Agora, o que eu faço? Eu somo as respostas individuais a cada uma dessas excitações. Eu tinha duas fontes de fonte de tensão, corrente, duas fontes independentes do meu circuito, eu vou ter duas respostas individuais. Se fosse 10 respostas individuais. O resultado da soma é a resposta do circuito quando todas as fontes independentes estão funcionando simultaneamente. Então, quando eu somar esses valores aqui, eu vou estar nada mais achando, né, o valor da tensão em cima do resistor R2. Então, V vai ser igual a V2 mais V1 e o V que eu estou procurando vai ser menos 12 mais 50, isso é igual a 38 volts. 38 volts. E esse é o valor da tensão em cima do resistor R2 no meu circuito original. Então, é dessa forma que nós usamos o princípio da superposição. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.